Eclesiastes capítulo de número 8. Eclesiastes capítulo de número 8. Vamos ler dos versos de número 1 a 9. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 8. Façamos a leitura de 1 a 9. Eu vou ler, peço aos irmãos que ouça a leitura da palavra do Senhor com atenção. Eu vou ler na versão NVI. Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem ilumina o seu rosto e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que ele quiser fazer. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. O coração sábio saberá a hora e a maneira justa de agir. Porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Como ninguém tem o poder de dominar o vento, tampouco há quem tenha poder sobre o dia da sua própria morte. Como não se pode ser dispensado em um tempo de guerra, tampouco a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isto vi quando me dediquei a refletir sobre tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que o homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Todos nós sabemos que há pessoas que não têm sabedoria, ou pelo menos que não a usa. Um certo treinador de futebol português alviverde decide gritar com o juiz e aumentar o tom da sua reclamação e recebe cartão vermelho quase que todo o jogo. O motorista é parado em uma blitz e de repente ele resolve desacatar o policial e acaba preso. O empregado perde a paciência e, tomado pelas suas emoções, passa a discutir e a apelar com o seu patrão. E naquele mesmo dia é demitido. As crianças acham que podem desrespeitar então agora os seus professores. Acabam então na secretaria e tendo aquela conversa difícil com os pais, não é? E os adolescentes, que pensam que já são homens e resolvem então aumentar o tom na discussão com a mãe e acaba por parar na vara da infância e da juventude. Na casa de manhã era uma vara de goiaba. Adolescentes, vocês já viram uma vara de goiaba? Já pegaram nela? Basta dizer que você entorta, mas ela não quebra. Falta de sabedoria. Quantas vezes você já agiu sem ela? Quantas vezes você sofreu as suas consequências por não saber lidar de maneira sábia em situações difíceis e de grande tensão? Isso não é tão incomum, porque, como o autor já disse,
Um homem sábio que consegue interpretar a realidade e saber o tempo e o modo de agir apropriadamente é coisa muito rara. Ele chegou a dizer que em 1000 talvez aí você possa encontrar um. É algo muito raro. Então ele começa o texto perguntando-se retoricamente: quem é como sábio? Quem sabe o tempo e o modo de agir? Quem sabe interpretar as coisas, a fim de que por meio dessa interpretação tenha o discernimento da hora e da maneira de falar? Quem tem essa capacidade? Então, mais uma vez, voltando à raridade dessa capacidade, ele louva a sabedoria. Então, em linguagem proverbial, ele diz que a sabedoria ela ilumina o seu rosto e muda o seu semblante carregado. Se de um lado, a resposta tola diante de situações complexas da vida produzem tristeza e uma face carrancuda, por outro lado, a resposta sábia diante de situações complexas da vida produz uma alegria e um rosto sorridente. Os versículos que nós lemos, então, é um convite para agirmos de maneira sábia e evitarmos consequências duras. E o contexto é muito difícil. Porque não é num relacionamento com filho e mãe, professor e aluno, empregado e empregador. Mas quanto a autoridades, num caso da específica aqui, um rei oriental poderoso, estável e muitas vezes injusto. O tema dessa manhã, então, é enfrente com sabedoria os tempos complexos da vida. E vamos olhar como a gente pode fazer isso nesse âmbito do nosso relacionamento com as autoridades e vamos ver como isso pode nos ajudar a vivermos e agirmos com sabedoria nesse mundo quebrado, muitas vezes injusto. Primeiro ponto, então, é haja com sabedoria em tempos complexos da vida. Esse é o primeiro convite e a primeira orientação dada pelo sábio. No versículo de número 2, ele é direto ao ponto. Obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Isso aqui pode ser tanto uma referência ao juramento de lealdade feito ao rei, ou ao reconhecimento que a autoridade do rei, em última instância, vem do Senhor. Seja lá como for, o ponto que você precisa perceber aqui é que toda autoridade é instituída por Deus e por essa razão precisa ser respeitada. Tendo dito isso, o autor adverte na sequência contra a insubordinação tola. Então ele diz: não te apresses em sair da presença dele, isto é, do rei. No contexto cultural aqui oriental, uma saída apressada da sala do trono demonstrava um desrespeito e era uma maneira de deixar claro a desonra para com aquela autoridade. Então o sábio orienta: evite essa insubordinação tola. Grave a palavra tola. Além disso, o autor diz agora que nos momentos de injustiça, o palaciano também não deveria permitir que o seu coração se voltasse para a iniquidade, de maneira que ele então agora fizesse aquilo que é pecaminoso, envolvendo-se com uma causa errada contra o rei. E aí, meus irmãos, para nossa surpresa, soando quase que pragmático no seu argumento,
Nos versículos de número 4 e 5, ele escreve dizendo: Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: O que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Bem, em um contexto de monarquia absoluta, a desobediência ao rei poderia ter consequências severas. Por essa razão, é infrutífero, perigoso, você poder questionar e se voltar contra o rei. Sobretudo, de maneira tola. Bem, o tolo valentão sobe o tom, ameaça o rei, sai batendo a porta enquanto se retira da sala real, falando palavras de maldições contra o rei, levando a sua vida à ruína antes mesmo de sair do palácio. O autor diz que então o sábio é alguém que age de maneira diferente. Ele conhece o modo e o tempo de agir nessa circunstância e em todas as outras circunstâncias difíceis e de grande tensão com sabedoria. Ele não é, de um lado, um seguidor de regras cego, que não analisa a situação de maneira crítica. Nem, por outro lado, um rebelde tolo que é abatido facilmente. O ponto que você precisa pegar aqui é exatamente você saber escolher as suas batalhas. Muitas vezes, abrir mão de uma batalha presente para ganhar batalhas maiores no futuro é sabedoria e não covardia. Pense, por exemplo, no caso de Daniel. Ainda jovem, levado para a Babilônia, ele é colocado diante de regras e de ordens de um governador e uma autoridade ímpia. Seu nome é mudado. Um cardápio alimentar que fere a lei de Deus lhe é proposto. Ele poderia muito bem dizer assim: bem, o meu nome tem a ver com a minha cultura, tem a ver com o meu Deus, e eu não vou permitir que você mude o meu nome. Todo esse banquete que você está colocando diante de mim, eu não vou sequer tocar. E ponto final. Não passaria da sua adolescência. Ele permite que seu nome seja mudado. Ele negocia uma terceira via para a alimentação, para que ele pudesse ter sobrevivência naquele mundo terrível. E ele não fez isso porque ele era um homem covarde. Se você continuar lendo a história, você vai ver que pouco logo à frente, ele vai se declarar contrário à autoridade, vai bater de frente com a sua ordem e vai dizer: isso eu não faço. E se você quiser fazer o que você quiser fazer comigo, você pode fazer. E ele é jogado em uma cova com leões. Então isso não é covardia. Isso é sabedoria de escolher as batalhas certas que lhe garantiram 70 anos servindo ao Senhor na Babilônia. E se o seu objetivo nesse mundo é cumprir a sua missão de fazer Cristo conhecido, então você não deve ser um tolo abatido antes da hora no seu trabalho, na família, na faculdade ou até mesmo na vida. O ponto do sábio aqui é que você tem que ter discernimento para ler a situação e saber a hora de você falar ou se aquietar. Saber a hora que você vai confrontar aquele familiar
que você está evangelizando com uma palavra mais dura e saber a hora que você vai deixar passar aquela heresia como se você não tivesse prestado atenção. Você vai discernir bem a situação e agir com muita sabedoria. Por quê? O princípio aqui aplicado é que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de guerra e há tempo de paz. Lembra do capítulo de número 3? Sabe aquele que consegue interpretar quais são os tempos? O que está por trás de todo o movimento à sua volta? E de maneira bem perspicaz, depois de ler toda essa situação, ele age com sabedoria para a glória de Deus. E o que isso muda na sua vida? Algumas coisas. Primeiro, muitas vezes você sofre não é porque você é um justo defendendo a verdade, mas porque você é um tolo que não sabe como falar e agir no momento certo. Você não consegue ler o cenário da maneira correta e você não consegue ter a postura correta que o cenário permite. E normalmente você faz isso porque você é escravo das suas emoções. Normalmente você não responde bem a situações de tensão, ainda mais quando elas são conflitantes, porque você é escravo das suas emoções. Você não consegue segurar a sua ira, a sua língua grande. E tudo isso acontece porque, no fundo, você é alguém em si mesmado. Suas emoções pecaminosas governam o seu coração, que governam as suas ações tolas, e você justifica tudo isso em nome da verdade. Sabedoria aqui, que o sábio está querendo que a gente entenda, só é possível se você não for cheio de si mesmo. Não tiver um espírito messiânico, achando que você vai mudar o mundo pela sua própria força e pelo seu próprio braço. Sabedoria, na cultura judaica, tem a ver não apenas com a capacidade de conhecer uma coisa, de saber uma verdade, mas a capacidade de aplicar essa verdade às situações de tensão da vida. Isso é sabedoria. Agora você percebeu por que ele te lembrou que toda autoridade está debaixo da autoridade divina? E por que ele disse que todas essas autoridades, na verdade, elas colocam esse braço forte de injustiça para a própria infelicidade delas? Há um rei que governa todas as coisas. E a sabedoria é discernir os tempos. E é saber que haverá um momento que o Rei dos Reis vai agir. Então, às vezes, você descansa nessa verdade. Às vezes você bate em retirada não por covardia. Às vezes você se afasta não por covardia, mas só para ver o que o Rei dos Reis haverá de fazer. Mas a gente tem muita dificuldade de olhar para um sistema corrupto. E primeiro ver que isso faz parte de um plano soberano de Deus. Ainda mais ter a paciência de aguardar o que Deus está para fazer. E o que a gente não olha por essas lentes, a gente quer mudar toda a situação na força do braço. E de maneira muito tola. Muitas vezes somos abatidos antes do tempo. Mas eu sei o que você está pensando e eu sei o que você quer perguntar. O que você quer perguntar é: mas eu devo sempre me submeter às autoridades governantes? Ou há tempos em que eu devo resistir a essas autoridades?
Eu devo simplesmente baixar a cabeça, como orienta o sábio aqui, bater em retirada e simplesmente aguardar o momento em que as contas serão acertadas, ou há algum papel que eu devo fazer? A primeira coisa que você precisa entender é que você não deve pensar que esse texto justifica um silêncio ou omissão por parte do cristão mediante a autoridades que são autoritárias, totalitárias. Não pense que esse texto justifica ou defende isso. De um lado, de fato, a igreja precisa deixar o julgamento dessas autoridades nas mãos do Senhor e obedecê-las no cenário possível. Todavia, essa obediência ela não é cega, nem muito menos a crítica. Ao contrário, a sabedoria está em você ler o cenário de maneira crítica. A sabedoria está em você discernir o seu papel naquele momento histórico. Então, há limites, segundo as Escrituras. Mesmo que o autor não proponha esses limites, porque não é o enfoque do texto, há limites para essa submissão. Há limites que nos faz agora ter a postura de resistência e não submissão cega. O problema é que não são fáceis. Os caminhos para poder perceber com clareza esses limites. Então, uma dica é você primeiro entender que há uma hierarquia, como o próprio autor disse, e a mais alta delas é o Senhor. Então, a gente deve submissão a todas as autoridades instituídas pelo Senhor, mas nós devemos submissão, em última instância, à maior de todas as autoridades, que é Cristo. De modo que quando uma autoridade governamental ordena que você faça aquilo que Deus proíbe, ou então ordena que você deixe de fazer aquilo que Deus te ordena a fazer, é aí que o limite para a submissão agora começa a ganhar roupagem de resistência. De fato, nós nos submetemos às autoridades até mesmo em situações menos ideais do seu papel, promover o bem e refrear o mal. Mas quando essas mesmas autoridades usurpam a autoridade que lhe é devida, tornam-se um Estado totalitário, começam a agredir e se voltarem contra a lei moral do Senhor, se voltam claramente para a maldade, a submissão precisa dar lugar à resistência de toda forma legítima possível. Mas antes que você saia por aí, vestindo a sua capa de super-homem, de Capitão Brasil, já que não estamos na América, né? Eu quero que você note que em toda essa descrição, o autor está mais preocupado com o mal no seu coração do que com o mal no mundo e no coração das autoridades. Percebeu que o foco dele o tempo todo é na maneira como você vai reagir a essas situações complexas, debaixo de autoridades muitas vezes injustas, mais do que a transformação que você pode causar nesse cenário. A preocupação dele é mais no mal que está no seu coração do que no mal no coração do rei. Então você deve sempre sondar o seu coração diante da sua resistência
as autoridades. Diante da sua ira para esse mundo injusto, a nossa nação tem que enfrentar isso e a gente tem que lidar com isso dia após dia. E sabe, às vezes você toma um posto de resistência, mas eu não sei se você parou para pensar se essa resistência ela tem uma motivação certa. Quando Paulo disse que nós devemos orar pelas autoridades, ele diz isso no contexto de que nós possamos viver em um mundo razoavelmente tranquilo para o avanço do evangelho. A orientação dele para toda a postura diante das autoridades foi nesse sentido. Quando ele apelou para ir a Roma, ele não apelou por causa dos seus direitos, mas porque ele queria ir lá para pregar o evangelho. Sabe, eu sei que seu ímpeto por resistência no nosso país tem até um lema trinitário: Deus, família e igreja. Eu queria que você pensasse se lá no fundo não tem a ver com eu, prosperidade e bem-estar. Talvez no fundo você anda bravo com o atual presidente do nosso país, porque você deseja um governo mais pró-mercado do que pró-Cristo. A sua preocupação tem mais a ver com a crise econômica do que com a crise moral que está se instaurando em nossa nação. Talvez a sua preocupação seja mais com o seu bem-estar e com o dinheiro que está saindo do seu bolso, indo para outros, com a crise que se apresenta diante dos nossos olhos, com essas ações tolas, decisões tolas em todas as esferas da nossa sociedade, que impacta mais o mercado do que o mundo que dá a oportunidade de pregar o evangelho. Eu quero te ajudar a discernir nisso. Então tem aqui algumas perguntas de autocrítica. Deus, família e igreja. Deus. O quanto hoje você tem feito por Deus, por sua família e pela igreja? Como é o seu compromisso com Deus hoje? Esquece governo, esquece autoridades. Como anda o discipulado na sua família? Quanto de dinheiro, serviço e dedicação você tem dado à igreja que você faz parte? Se você responder honestamente essas perguntas, e se você vê o quanto de tempo, energia e esforço você tem se dedicado a essas coisas, é porque de fato a sua causa e as suas preocupações e a sua indignação tem a ver com essas três coisas. Se não, tem a ver mais com essa trindade profana, que tem a ver com você, tem a ver com o seu conforto e tem a ver com o seu bem-estar. O primeiro ponto, então, é esse. O sábio, então, nos convida a responder com sabedoria em tempos complexos da vida. Aprender a ler a situação, a termos discernimento, a saber a hora de falar e a hora de se calar, porque há tempo de falar e há tempo de se calar. Saber a hora que é a hora da guerra e a hora da paz. A sabedoria, ela te ajuda a lidar com isso e te faz não apenas sobreviver nesse mundo terrível, como ela também dispersa a tristeza e a cara carrancuda da sua vida.
E aí você pode pensar assim: uau, e como é que consegue essa sabedoria? Porque eu ando dando cada cabeçada, viu? Falo umas coisas meio tolas, ajo de uma maneira que não deveria, não tenho um domínio próprio, tenho colecionado tantas consequências da minha tolice e mais. Talvez eu conseguir essa sabedoria, eu vou não apenas sobreviver, mas agora eu vou governar a minha própria vida. E aí você, tomado por um espírito messiânico, diz: eu vou governar as circunstâncias. Vou saber a hora de agir e a maneira de agir. E controlar tudo à minha volta, inclusive a minha própria vida. E é nesse momento que o autor diz: então, essa sabedoria tem limites. Chegamos então ao segundo ponto. Reconheça sua incapacidade de mudar tempos complexos na sua vida. Uma pessoa sábia, ela consegue discernir o tempo e o modo de agir, disse o autor. Ok? Um componente tão importante para que você saiba o tempo e o modo de agir é exatamente a capacidade intuitiva de você ver os resultados futuros da sua decisão. Se você tem a capacidade de saber para onde o mundo anda, você então vai tomar decisões sábias naquela direção. A turma do mercado financeiro vive tentando fazer isso, né? E eles não conseguem. O dólar vai para cá, o dólar vai para o outro lado. Então não dá para você achar que você vai ser sábio a ponto de você olhar para todo o cenário, ler toda a situação, ler todas as pessoas à sua volta, entender todas as coisas e simplesmente agora seguir governando a sua própria vida. Você não consegue, porque mais sábio e mais poderoso que você possa ser, e aqui ele está juntando duas coisas: os seus ouvintes que estão debaixo da autoridade e aqueles que estão poderosos com toda a autoridade, achando reis de si mesmos. Vocês não podem sequer prever o futuro, controlar o presente, nem eliminar injustiças nesse mundo. E aí, então, ecoando o versículo de número 5, nos versos de número 6 e 7, o autor escreve dizendo: porque há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. E isso o sábio sabe, isso o sábio tem, mas só em certa medida. E ele descreve agora o sofrimento de um homem. No entanto, pesa sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? A verdade é que ninguém sabe, nem mesmo o homem mais sábio do mundo, nem mesmo o homem mais poderoso do mundo, sabe o que se dará no futuro próximo. Consegue discernir tudo à sua volta. E essa incerteza, por mais sábio e poderoso que você seja, te coloca em uma situação de vulnerabilidade. Qual é a consequência mais natural de tudo isso? Que de maneira democrática atinge crianças e idosos, homens e mulheres. Ansiedade. Ansiedade.
Você vive ansioso porque você tenta conhecer o futuro, mas não consegue. Tenta prever o futuro, mas não consegue. Você gostaria muito de saber se em 2026 será tempo de abundância ou de escassez? Você quer saber se em 2026 será tempo de saúde ou tempo de doença? Você quer saber se em 2006 será tempo da sua família experimentar a alegria ou tempo da sua família experimentar a tristeza? Você quer saber se em 2026 será tempo de rir ou tempo de chorar? Então você fica ansioso e você faz vários exames para você saber se vai ser tempo de saúde ou tempo de doença. Não é apenas que você quer prevenir, você quer se assegurar do que será o futuro. Você então faz um plano financeiro porque você quer ter a certeza que em 2025 será tempo de abundância e não de escassez. Você olha para o cenário e você quer estar seguro disso, então você busca os melhores investimentos, faz a sua poupança, se assegura. Você toma todas as vitaminas, você faz todos os exames necessários, o repouso, seja lá o que for. Quando você está grávida, porque você quer saber se o seu filho virá saudável, bonito e corado, porque você quer isso e não que ele venha com qualquer outro tipo de coisa. Só que isso escapa, escapa às nossas mãos. Porque quem saberá? Quem é capaz de prever? Ele diz então que o sábio não consegue dominar o amanhã. Versículo de número 8 ele diz: Ninguém tem o poder de dominar o vento, tampouco quem tenha o poder sobre o dia da morte. Como não se pode ser dispensado em tempo de guerra, tampouco a maldade livrará aqueles que praticam. Então, a conclusão é: você não sabe decifrar os tempos e os acontecimentos, você não sabe do tempo do futuro, você não consegue controlar o seu destino, você não consegue lidar com o presente, você não consegue transformar as situações terríveis que abatem a sua vida, a sua família. E agora? O que fazer então? O que será de nós, irmãos? Se todas essas coisas escapam, como então a gente agora vai dormir em um cenário como esse? Não sabemos o que se dará com o nosso país. Não sabemos o que se dará com o mundo que nós vivemos. E com esse avanço da inteligência artificial, onde é que isso vai parar? E a maneira como a economia se encontra? E o desemprego que só se aproxima da nossa casa? E agora as contas que já não estão fechando? E agora as consequências da pandemia, da Covid-19, das vacinas? A gente vê pipocando um tanto de coisa em tantas as famílias, e como é que você vai ser? Vai chegar uma hora que vai chegar para a gente? Como é que vai lidar com isso? E agora como que a gente não vai pirar? O que fazer? A boa notícia, meus irmãos,
é que a sabedoria de Deus, ela se virou para nós e ela se tornou carne. E hoje é uma pessoa, Cristo. O nosso Senhor, diante de Pilatos, não explodiu em ira, mas respondeu em um sábio silêncio. Ele escolheu a batalha certa, a cruz, abriu mão de tantas outras, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele não fingiu nem tentou controlar o seu próprio futuro, mas ele simplesmente disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a minha vida. Ele é esse rei que governa o vento, as autoridades, o mundo, até mesmo a morte. Ele é aquele que é poderoso para dizer: olha, toma o teu leito, levanta e anda. A sabedoria, então, que nós precisamos para discernir tudo à nossa volta, que nos capacita a agir de maneira correta, a sabedoria que nos ajuda a viver nesse mundo, é uma pessoa. E agora você pode se relacionar intimamente com essa pessoa, você pode estar nela e ela em você. De tal maneira que se você vive agindo de maneira tola, falando de maneira tola, decidindo de maneira tola, essa sabedoria é muito útil a você. Você pode abraçá-la e impedir, então, as consequências da sua insensatez constante. Se você confiar na sua sabedoria, você viverá escravo, dominado pela ansiedade, dominado pelo medo, dominado pela tolice, dominada pelas suas emoções. Mas se você abraçar essa sabedoria, o seu rosto vai resplandecer, dando lugar a um sorriso radiante, ao invés da sua cara carrancuda por causa das suas más escolhas. Mas ainda temos que lidar com o futuro incerto. Desperta ansiedade no nosso coração. O que fazer? É isso, irmãos. Se você se entregar ao senhorio de Cristo, você vai encontrar o descanso necessário para viver nesse mundo quebrado. O amanhã só será amanhã, mas o amanhã já está nos cuidados do Senhor. Apocalipse de número 5 descreve o Senhor como sendo aquele que tem o livro da história da humanidade, da história da igreja e da história da vida em suas mãos. E o que nos diz o apóstolo João é que ele está escrevendo essa história. E deixe-me dizer uma coisa: ele é muito mais sábio do que você. Os seus caminhos são maiores do que o seu caminho. Os seus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. Então, ao invés de você querer agir baseado na sua própria sabedoria e no seu próprio braço, o convite aqui é para que você descanse. Descanse no senhorio de Cristo. Na verdade, essa é a única coisa que lhe resta. E enquanto isso, se vala da sabedoria dele para navegar nesse mundo complexo, em que você precisa ler bem a situação para se portar de maneira que traga glória ao nome dele
e responda bem, de acordo com o Evangelho. Vamos ficar de pé? Acho que um pouco da nossa ansiedade, preocupação, seja ela no âmbito político, seja ela no âmbito econômico, seja ela no âmbito da saúde, é que a gente perdeu de vista a visão para além do sol. Para além do sol, há o sol da justiça. E esse sol da justiça vai brilhar nesse mundo. E a gente pode contemplar isso. E quando a gente olha através dessa perspectiva, a gente percebe essa vitória do Senhor. O livro de Apocalipse nada mais é do que João sendo sendo retirado da realidade, dizendo assim: olhe nessa perspectiva do alto. E o que ele percebe é que porque o Senhor venceu, o seu povo vencerá. Vamos cantar essa verdade.